Nesse terceiro bloco do JS Notícias, um assunto que chama a atenção dos moradores de Linhares. São os balneários e o período de verão. Todo mundo sabe que é nesse período onde os veranistas visitam Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Só que a prefeitura fez um comunicado, ainda ontem à noite, que chamou a atenção de todos. Estão suspensos por tempo indeterminado qualquer atividade que deva acontecer no Pontal, em Regência e Povoação. Nós vamos conversar com Carlinhos Fiorotti, que é o secretário de Turismo aqui da cidade e o responsável pela pasta que também analisou toda essa situação. Carlinhos, é uma honra falar contigo. Essa situação toda, o que levou vocês a tomar essa decisão, que na verdade é nova, estava suspenso até o dia 9, não é? Agora já é por tempo indeterminado. Boa noite. Boa noite, Oséias. Na verdade, estava suspensa até dia 9 porque quando as primeiras chuvas, que não tinha atingido totalmente o Pontal e também estava atingindo o Pontal, Povoação e Regência. Só que depois isso se foi aumentando, essa quantidade de água, de chuvas e as enchentes cada vez aumentando. E hoje, por exemplo, não teria condições nenhuma de fazer, hoje já são 7, não teria condições nenhuma, impossível de fazer qualquer evento nesses balneários. E foi tomada essa decisão ontem, nós fizemos uma reunião com várias secretarias fins, que é a Secretaria de Obras, de Serviços Urbanos, a Secretaria de Saúde, que é muito importante, de Segurança e também o SAI. Aí foi definido junto com o prefeito que nós teríamos essa suspensão por tempo indeterminado. Perfeito. Agora, nós temos inclusive imagens, eu gostaria que a edição da TV Sim mostrasse imagens do Pontal do Ipiranga. Dá só uma olhada nessa imagem. O veículo está passando, mas tem água, Carlinhos, que está se sobrepondo até a roda desse veículo. E essa é uma parte importante onde acontecem as festas do Pontal do Ipiranga e a gente percebe que ainda tem muita água, né? Então, realmente não tem como. Não, não tem. Falando de Pontal do Ipiranga, essa primeira imagem que apareceu aí, hoje ainda tem água corrente, estivemos lá esse final de semana, acompanhamos, tem água corrente e isso talvez é o lugar que tem menos água. Logicamente que teve muitas partes... A situação ainda é aquela ali, Carlinhos, que nós estamos mostrando na TV, sim? Ali sim, no início sim, talvez, lógico que abaixou um pouco, mas ainda tem água corrente que está passando por ali naquele trevo, vamos colocar a rotatória da chegada, e ainda correndo muita água para o mar, ali onde passa entre as pousadas, que ali também abriu a largura da rua, para você ter uma ideia, hoje é um rio, e a largura de uma rua que são bastante largas aquelas ruas. Isso se falando do Pontal. Regência também está interditado ainda, só a Povoação que já está liberado para passar. Perfeito. Só para o telespectador ter mais noção ainda do que nós estamos falando, eu vou pedir para deixar essas imagens aí das enchentes, das chuvas no Pontal. Agora, o grande detalhe é que, por tempo indeterminado, Carlinhos, não quer dizer que a coisa vai ficar por muito tempo, né? Parada, suspensa. Pode ser que por tempo indeterminado, daqui a 5 dias, a coisa já esteja normal, o que é difícil. É muito difícil daqui a 5 dias, mas justamente o nome diz indeterminado. Não, isso não quer dizer que nós vamos ficar aí 6 meses ou 40 dias. Nós tomamos essa decisão junto com o prefeito, com essas secretarias que eu te disse, e na próxima semana nós precisamos esperar, isso foi solicitado pelos secretários de Obras, de Saúde, nós temos muita preocupação, secretário de Saúde, com epidemia de um surto de dengue, enfim, hepatite, tem a leptospirose também, né? Enfim, que mata e outras coisas, até a própria dengue, se não for a tempo, mata. Então, a preocupação não só no Pontal, mas em Povoação também, porque as enchentes deixam esses problemas na Povoação, em Regência. Então, ficou nessa reunião também acertado que na próxima semana faremos uma outra reavaliação, aí sim podemos talvez dar uma data. Acredito que seja muito difícil no mês de janeiro, mas nós estamos torcendo que dentro desses 15, 20 dias talvez essas secretarias consigam resolver os problemas que tem a resolver, para que nós possamos fazer isso em fevereiro. O que a gente faria em janeiro, assim no mês de fevereiro. Isso é uma ideia, mas que nós teremos que reavaliar semana que vem. Eu coloquei até um ponto aqui que é o SAI. O SAI, por exemplo, é um caso muito
preocupante, porque hoje lá o abastecimento de água está normal, só que para 2.000 pessoas mais ou menos que vivem ali. E essa captação é feita por poço artesiano. Se tiver lá 10.000 pessoas, que se botar só uma banda regional, chega a 10.000 pessoas fácil. Aí precisa captar na Lagoinha, que está tudo inundado. Eu ouvi hoje uma reportagem numa TV que um município vizinho da gente está sem água porque justamente o lugar de fazer essa captação da água não está podendo ser feito. Então, nós temos um balneário vizinho da gente que está sem água. Então, a gente tem que planejar. A gente não pode, nessa reunião foi muito conversado isso, a gente não pode correr, querer fazer a coisa rápido, fazer mal feita. É preferível esperar, planejar para quando a gente for fazer aquela programação que já seria feita, que seria excelente no mês de janeiro, e vamos tentar fazer em fevereiro. Agora, Carlinhos, pelas imagens que foram mostradas ali, dá para perceber nitidamente que existe a questão das águas baixarem, mas depois também tem a questão da condição das ruas. Eu vi a primeira avenida cheia de água, mas você não sabe se ela vai continuar normal, se foram abertas valas, né? Se a água levou calçamento. Então tem isso também para ser observado ali, né? Por exemplo, a gente está sempre a nossa preocupação também é essa, mas talvez mais na área de saúde, com problema de doenças que pode aparecer, que aí sim, nos 3 balneários. Por isso que foi também cancelado, suspenso nos 3 balneários. Principalmente a questão de saúde. Então. Principalmente a questão de saúde. Agora, quanto ao Pontal, o exemplo que você deu do Pontal do Ipiranga, nós estivemos lá, estamos indo lá de 2 em 2 dias ou 3, quando a gente pôde entrar, logicamente, teve uma época que era só de helicóptero, então só foi quem tinha o que fazer naquele momento lá. Para você ter uma ideia, até que você colocou a primeira avenida, ela talvez, quando secar, não vai ter problema nenhum, mas a Avenida do Sol, por exemplo, que vai para o Riozinho, abriu uma cratera que vem da onde a gente faz o forró Pontal para o mar, se você colocar na Avenida do Sol um carro dentro da vala que abriu, se você estiver meio de longe, você não vê, para você ter a fundura da vala que abriu. Então, e desde lá do forró Pontal, quando eu falo forró Pontal, do local, né? Então, se abriu, você fala, fora as outras. Avenidas que, por exemplo, que não abriu buraco, mas está com lamas, que vários carros tentam passar e agarram, e depois ainda precisam de tratores para puxar. Então, a Secretaria de Obras vai ter muito trabalho, muito mesmo, e a gente não sabe que tempo. Logicamente que talvez a gente não vai precisar fazer 100% para voltar, tentar fazer alguma coisa ainda nesse verão, e creio que nós vamos fazer. Mas que o secretário de obra da sua equipe vai ter muito trabalho, e quando eu falo a Secretaria de Turismo, nós dependemos de todas as secretarias, porque seria impossível nesse momento falar em fazer qualquer evento. A gente está falando aqui de Pontal do Ipiranga, mas é bom lembrar que regência e povoação também ficaram numa situação muito difícil. E lá, caracteristicamente, muitos turistas acabam aproveitando esse período. O prejuízo lá também é muito grande. As atenções também estão voltadas para lá, mas esse tempo indeterminado abrange também essas 2 regiões. A expectativa dela é a mesma do Pontal? É a mesma porque é o seguinte, como eu te coloquei anteriormente, que o problema, a preocupação nossa mais é com doenças. Quando eu falo nossa, é que é a preocupação da Secretaria, do secretário de Saúde, com doença, porque às vezes penso, não, mas indo para lá já terminou tal. Tem doenças, eu não posso falar que não sou leigo no assunto, mas tem doenças que aparecem com 40 dias. Então, essa é a preocupação maior. Por isso que quando foi resolvido e determinado o prefeito determinou junto com essas secretarias que fosse suspenso, justamente nessa preocupação também, que não adianta você ir para lá, nós temos, vamos supor, a irresponsabilidade de querer começar um negócio rápido e depois nós estamos ter que correr para socorrer esse surto que pode aparecer. Lógico, a gente vai torcer que quando a gente for fazer alguma coisa, que esteja tudo e que não aconteça, que a gente possa ir para lá fazer. Que a gente, Osés, que a gente mais fica preocupado, a gente fala isso muito na reunião, eu falo muito, é com o comerciante, que a gente sabe que o comerciante, ele espera o ano todo, já tomou o prejuízo com as chuvas, infelizmente é um negócio que é da natureza, que a gente não pode, a gente não tem, por isso que a gente está nessa situação.
e depois ainda tomou prejuízo que não vendeu. E a gente sabe que eles se preparam um ano todo e que o turista quer para aquele que está, o turista que tem o nosso irmão linharense quer ir para lá para passar as férias, mas a gente tem que ter essa calma e essa paciência, a sabedoria de fazer a coisa na hora certa. Muito bem, então para a gente fechar, o que é mais importante que a comunidade saiba, na minha modesta opinião, é que existia um planejamento para o verão. O que eu estou entendendo é que existia um planejamento, porém, por causa das chuvas, por obra da natureza, não pôde ser executado. Para a gente fechar. Com certeza. Eu estava com a programação pronta desde início de dezembro. Estou com ela pronta e se eu precisar amanhã, daqui a 10 dias, 15 dias, nós reunirmos, temos condições de fazer, eu estarei com a programação pronta para a gente fazer o verão acontecer e outras festas que virão, carnaval, enfim. Mas estava com a programação toda pronta. Isso aí, sem dúvida, eu estou lá, inclusive com material que teria que ser colocado lá e está lá dentro do almoxarifado da secretaria. E alguns até perdemos porque tinha datas e a gente precisa mudar. Mas a gente está preparado aí para poder, quando a gente tiver condições, quando nós sentarmos e chegarmos no consenso, agora podemos fazer, nós vamos fazer e vamos fazer o melhor, se Deus quiser. Secretário, obrigado por ter vindo ao JS Notícias. Eu te agradeço, José. Estou à sua disposição. Então, só lembrando para a comunidade linharense, tempo indeterminado não quer dizer que não vai ter nada e que já existe uma definição para não ter nada. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20 dias, mas existe agora uma nova determinação, que é, por tempo indeterminado, a suspensão dessas festas, né, de verão do Pontal do Ipiranga. Com essa informação, o JS Notícias fica por aqui. Voltaremos amanhã, às 11h30 da manhã. Tenham todos uma ótima noite.